Afinal, como manter uma estratégia sólida de engajamento dos colaboradores nesse mundo tão líquido em que vivemos? Para te ajudar a entender tudo sobre isso, no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos bater um papo com a Daniela Arraes, veterana aqui no programa e vice-presidente de Recursos Humanos da Puratos, uma das maiores empresas de produtos e serviços de panificação do mundo. Dani, seja muitíssimo bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Que honra te receber, viu? Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você também. Que bom que a gente está podendo reviver esse encontro depois de um tempinho aí, que a gente estava fazendo as contas, né? 2 anos e meio, desde o primeiro. Então, um prazer enorme voltar e conversar um pouquinho mais aqui contigo sobre esse tema tão bacana que a gente vai falar hoje e que acho que poderia ser alvo de diversos capítulos aí, né? Mais ainda do que vocês já fizeram com pessoas tão brilhantes aqui nesse programa. Sem dúvida, Dani, é um tema infinito, né? Engajamento de colaboradores nunca é um tema que está 100% completo, né? E eu preciso falar que os convidados que eu tenho mais satisfação em receber são aqueles que participaram do início do programa, Dani. Então, você foi a convidada número 13, tá? Não é um número, assim, auspicioso, mas eu lembro como se fosse ontem que o conteúdo ficou muito legal. E, curiosamente, Dani, ou não, a gente falou de um tema bastante sinérgico, que foi engajamento em tempos de crise. Porque a gente gravou o conteúdo, foi, se eu não me engano, ali por agosto, setembro de 2020, né? Então, a gente estava ainda no ápice ali da pandemia, né? Verdade, nossa. E olha, é até interessante a gente ter descoberto essa coisa do 13. O 13 é um número que sempre fez parte da minha vida e de uma maneira muito positiva. Então, nada é por acaso. Eu não sei se você tem filha adolescente, eu tenho uma filha adolescente, e para elas, né, não sei se você já entrou nesse mundo de Swifties, o 13 é um número super emblemático. Para quem não assistir, souber um pouquinho de Taylor Swift, vai entender que o 13 é o número dela, então o 13 está de novo na minha vida, agora por meio da minha filhota. Então, estou muito feliz aí de saber que eu, né, de relembrar que eu fui o episódio número 13. Ó, Dani, agora você me deixou curioso, você vai ter que me explicar o que é esse... É o número da sorte da Taylor Swift, né? Porque ela nasceu no dia 13 de dezembro, ela tem uma série de acontecimentos na vida dela que giram em torno do número 13. Então, as Swifties, que são as fãs da Taylor Swift, adoram também, por consequência, o número 13. E aí, por coincidência, minha filha é mega, mega fã. A gente foi ao show, né, agora nessa passagem dela aqui no Brasil. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? O número 13 voltou para a minha vida. Porque quando eu era criança, adolescente, geralmente na escola eu era sempre o número 13. E aí o pessoal falava, número 13, eu falei, nada, meu número 13 é o meu número da sorte, eu amo ser o número 13. Então eu brincava com isso, né? E usava a meu favor as superstições. Você sabe que eu sou um entusiasta do Jung, né? Então, assim, eu já li, apesar de eu não ser psicólogo e ter uma mente até demasiadamente engenheirada, eu gostaria de ser menos, mas eu sou fascinado por Jung e é uma das teorias dele que eu acho mais espetaculares é a teoria da sincronicidade, né? E eu acredito muito nisso, nos sinais, né, nas coincidências e nos ciclos, né? Porque a teoria da sincronicidade, no final do dia, ela também tem dentro da base, pelo menos até onde eu entendi, que eu sou leigo também, não sou um grande estudioso do Jung, mas ela tem um pouco dessa questão das recorrências, né? E o ciclo é recorrência, né? O número é uma recorrência também. Então, eu preciso dizer que eu também tenho uma certa convicção nessas temáticas, assim, de número, coincidências, repetições, coisas dessa natureza. Eu sempre que acontece, eu fico pensando o que ela significa para mim, né? Então, estamos na mesma página, viu? Só não sou Taylor Swift, acho que isso hoje não tem em comum, mas
Tudo certo. Ô, Tudo Dani, certo. para a gente, olha, faz tanto tempo que você veio no programa que eu vou pedir para você se reapresentar para as pessoas que não tiveram o prazer de ouvir o teu episódio número 13 aqui com a gente, tá? Porque a gente, depois, devido a muito trabalho, mas o programa cresceu muito, né, ao longo do tempo, então a audiência, como a gente está na edição 178, a gravação desse episódio tem esse número, eu suponho que as pessoas que estão vendo agora, a maioria não deve ter visto os episódios lá do início, provavelmente. Então, vamos começar por aí, e daí, em cima disso, a gente evolui o papo. Claro, vamos lá. Bom, sou a Daniela Reis, sou a Dani, como a grande maioria das pessoas me chama. Eu sou psicóloga, eu nasci no Rio, aliás, estou no Rio agora, nesse momento, matando saudade aqui da minha terrinha, mas já moro em São Paulo há 14 anos. Tenho 24, 25 mais ou menos, 25 anos já em RH, uma trajetória aí já que tem umas histórias para contar, digamos assim. Adoro trabalhar em RH, realmente é a minha paixão, me encontrei totalmente nessa área. Sempre trabalhei nas áreas ligadas a desenvolvimento de pessoas e organizações, tanto em funções especialistas como em funções generalistas também. Passei por algumas empresas, como elas a Vale, onde eu trabalhei durante 10 anos, que foi a primeira empresa aí da minha trajetória. Eu brinco que foi a única vez na minha vida que eu fui matriz e não fui filial, por ser uma empresa brasileira, global. Depois da Vale, eu me mudei para São Paulo e aí trabalhei na Philips, na divisão de iluminação, como diretora de RH para essa área, para esse negócio. Depois tive uma passagem pela Johnson & Johnson, onde eu fiquei 5 anos aproximadamente. Lá eu cuidei também de diferentes áreas, tanto fui generalista, atendendo a área de consumo, depois fui para uma área mais especialista, na área de atração e gestão de talentos, e finalmente fui para Apuratos, que é onde eu estou há 6 anos. Como você falou no início, a Apuratos é uma empresa de alimentação, é uma empresa que, na verdade, realiza inovação e fornece tecnologias e soluções para a indústria alimentar. Eu brinco que Apuratos não está nas prateleiras, os consumidores não conhecem muitas vezes a nossa marca, porém, certamente já comeram alguma coisa que leva Apuratos, já que nós estamos tanto na área de panificação, como você mencionou, mas também em confeitaria. Então, soluções mais diversificadas possíveis, recheios, coberturas, pré-misturas, dentre outras coisas. E na área de chocolates também. É uma empresa belga, de origem familiar, existente há 104 anos, está presente em mais de 80 países. Os nossos clientes são grandes indústrias de alimentos, são cadeias de padarias. A gente chega tanto diretamente como por meio de distribuidores nesses clientes. E é uma empresa que tem cerca de 10.500 funcionários ao redor do mundo. Eu sou hoje responsável na Apuratos pelo RH América Latina, então eu cuido de mais de 20 países, junto com a minha equipe. A gente tem aí mais ou menos 9 fábricas, né, aqui na região. Estamos praticamente em todos os países aqui, né, dessa geografia. E é uma empresa que eu considero aí de porte médio, né, mas com bastante complexidade, vide toda a nossa presença aí bastante diversa, né, no mundo inteiro. Então, eu estou lá há 6 anos e meio, quase, cuidando da agenda de RH, de pessoas, numa atuação aí, de fato, de fazer avançar, né, a agenda de RH nesse pedaço aqui do mundo do qual eu cuido. Muito interessante, Dani. E eu estou já me antecipando aquelas perguntas que vêm pela frente, porque a gente vai falar de engajamento no mundo líquido, né? E nada mais líquido do que 20 países, né? Com todas as gerações, com todas as gerações não, né? Mas com múltiplas gerações, com culturas, né? Diferentes. Uhum.
Então, acho que você tem um contexto de engajamento super líquido, eu diria, né? Com certeza, é bastante diversidade, né? Aliás, Rodrigo, desculpa te interromper, mas eu gosto sempre de fazer uma coisa que eu considero bem importante também na minha apresentação, que é fazer uma autodescrição, Ah, claro. porque, né, acho que a gente precisa ampliar, né, os nossos horizontes. Hum. Então, para todos verem, né, eu vou me autodescrever rapidamente. Então, sou uma mulher branca, na casa dos 40 e algo. Não, a minha Eu não é tenho... autodescrição, hein? Tem que ser precisa na descrição aqui. Não, eu tô brincando. Imaginem alguma coisa aí na casa dos 40. Eu tenho cabelo castanho escuro, liso, estou usando uma blusa com tecido assim, parece seda, meio verde musgo, estou usando um colar de pérola e estou usando um batom assim, meio rosado. Aliás, também assim, só falando, né, do meu lado B, digamos assim, eu sou mãe também, né? Sou casada, tenho a minha filha que eu mencionei no início, que está entrando na adolescência, a Bianca, que fez 11 anos há pouco tempo, fã da Taylor Swift, e tenho o Rafa, que vai fazer 7 anos em fevereiro. Então, agora devolvo a palavra aí, Rodrigo. Perfeito, Dani. Você sabe que eu ainda não incorporei esse hábito, mas nunca é tarde para começar, então eu vou me descrever também aqui. Bom, sou moreno, barbudo, né? Barba cheia, camisa azul, casa dos 40. Estou num quarto com uma parede pastel e uma planta do meu lado direito. Vamos lá então, Dani. Espero ter conseguido atuar bem aqui na minha estreia na Foi autodescrição. ótimo, super bem. Perfeito. Bom, entrando no nosso tema, Dani, na tua visão, quais os principais desafios que as empresas têm hoje na hora de engajar colaboradores, né? O nosso tema, no final do dia, é como engajar colaboradores em tempos de mudanças constantes. Então, traduz um pouquinho assim dos desafios e do que são mudanças constantes na tua visão, né? O que está mudando e que afeta o engajamento de uma forma geral. Claro. Bom, existem muitos fatores, né, que afetam nesse tema, que fazem parte desse conceito aí do engajamento. Acho que a gente poderia até começar falando o que é engajamento, né? Acho que assim, vamos começar pelo começo. Vou contar um pouco o que eu entendo, né, por engajamento. Bom, acho que existem várias definições. Eu li uma que eu gostei bastante, e que eu vou compartilhar. Quando você se sente engajado, você se sente num estado de fluxo. As coisas funcionam de uma maneira muito fluida, né? Você se sente envolvido, você se sente completo, você identifica um pertencimento, e até quando a gente está assim, muito engajado, muito envolvido, você perde até um pouco a noção, né, assim, de tempo, porque é tão gostoso, é tão prazeroso. Acho que essa é uma outra palavra bem importante, né? Um grau de satisfação e de prazer, né, que você se sente muitas vezes dentro de uma organização ou na sua relação com o trabalho, na relação com a sua atividade, seja ela qual for, né, de qualquer natureza, sendo um profissional autônomo, sendo um profissional dentro de um ambiente organizacional, uma empresa própria, né, ou nas múltiplas carreiras, né, que as pessoas têm hoje também, que é algo que acho que vem até como uma tendência, né, já entrando um pouco aqui então na pergunta que você me fez dos desafios. Primeiro, acho que assim, essa relação com o trabalho, ela vem mudando bastante, e nós estamos na era das mudanças exponenciais. As coisas não são lineares como eram antes. Eu sei que pode parecer óbvio, porém isso traz uma perspectiva bem importante, porque a velocidade, esse componente da velocidade, faz com que a gente conviva com desafios cada vez mais numerosos e que se apresentam realmente assim num dinamismo que é muito impressionante, né? Então, para citar alguns deles, acho que hoje em dia as pessoas nessa relação mais diferente, né, que elas estão tendo com o mundo do trabalho, eu começaria citando as diferentes expectativas, né? Hoje existem múltiplas expectativas e múltiplas visões para o ambiente organizacional. A gente tem um ambiente mais complexo, de mais competitividade, de diferentes modelos de trabalho, mais incerteza, né? O mundo também trazendo para a gente diante, né, de fatores aí como guerras e pandemias, etc. e tal, a gente acaba
convivendo com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, primeiro citaria isso, múltiplas expectativas em relação ao mundo do trabalho num ambiente cada vez mais complexo. E isso nos faz ter o desafio de entender, ler essas múltiplas expectativas e saber que não é mais aquela história de tamanho único. A gente precisa ter soluções múltiplas para expectativas múltiplas. Isso é extremamente desafiador. Acho que segundo, eu poderia citar essa questão do sentido de pertencimento, né, por meio de uma cultura clara. Hoje, a relação com o trabalho, ela tem também essa dimensão. As pessoas, elas não querem simplesmente um contrato frio de trabalho em que eu dou meu tempo e você me fornece uma remuneração. As pessoas esperam ter um sentido de propósito, esperam poder evoluir também, né, como ser humano e se transformar a si mesmo através do trabalho. Então, eu citaria isso como segundo, né, o sentido de pertencimento e de propósito, que está conectado com o primeiro, que é a relação da questão das expectativas. Terceiro, é uma coisa que eu sempre falo, que assim, gerenciar o filme, né? O que significa isso? O dia a dia. Quando a gente está falando de engajamento, como profissionais de RH, a gente muitas vezes tende a focar nas fotos, né? Então, vou tirar uma foto, vou entender aqui como está, nesse momento, o engajamento das pessoas. E isso é super importante e muito necessário, nos ajuda a nortear o nosso trabalho. Agora, o grande desafio vem quando você começa a gerenciar o filme, né? Ou seja, o que acontece no dia a dia, que veio ali um extrato naquela foto que você tirou. Como quarto, eu poderia mencionar a competição por talento, né, obviamente, o que traz também a necessidade das empresas e organizações se reinventarem, se repensarem, e, ao mesmo tempo, a escassez de talentos, né? Então, a gente convive com uma ambiguidade gigante. E, por último, eu citaria a questão da liderança, porque que é um desafio também. Porque a liderança, ela está também lidando, né, nós líderes estamos lidando com tantas coisas, a gente está com uma carga de trabalho cada vez maior, né, porque a competitividade está muito acelerada, as informações que a gente tem acesso, as intervenções, né, no nosso dia a dia, a gente tem que ser multicanal, a gente precisa dar atenção para muita coisa. E, ao mesmo tempo que a liderança tem, né, uma certa sobrecarga hoje, todos nós temos, não só a liderança, esse desafio de dar conta de tudo, a liderança ainda é o principal canal, né, da construção do engajamento, na minha visão. Então, eu citaria esses 5 fatores, né, eu poderia falar muitos outros, mas, assim, essas são as questões que eu penso, né, eu, Daniele, como profissional de RH, que eu penso que são talvez os grandes desafios que a gente tem. E aí daria para fazer uma tese de mestrado sobre cada um desses desafios que eu mencionei, né, Rodrigo? Mas tentando, assim, te dar uma visão de 5, né, que eu acredito que sejam aí bem relevantes. Bem interessante, Dani. Eu vou propor a gente entrar um a um aqui, para a gente ir entendendo um pouco dessa perspectiva prática, né, do engajamento na tua visão, e com isso ir construindo conclusões aqui para quem está acompanhando poder atuar melhor no tema, né? Só queria delimitar o quarto ponto ali que você falou, que quando você falou de concorrência por talentos, eu entendi, e eu queria que você só confirmasse se eu entendi corretamente, que é o fato das pessoas estarem mais expostas a oportunidades e, consequentemente, terem mais distrações, abre aspas, assim, né? Quer dizer, você tem que engajar as pessoas num contexto onde elas estão, eventualmente, em alguns cenários, sendo assediadas pelo mercado, então elas estão sujeitas a estarem olhando para a grama do vizinho o tempo inteiro, né? Seria mais ou menos sem dúvida. Acho que isso traz um desafio para as empresas, porque cada vez mais a gente precisa ter uma proposta de valor muito clara, né, Rodrigo? O que você é como empresa, o que você de fato pode oferecer. E aí o profissional, hoje, ele também tem esse poder de escolha. Essa relação está muito mais equilibrada. Então, quando a gente fala de engajamento, isso também está bem conectado, na minha visão, porque quanto mais você consegue, de fato, dizer quem você consegue conectar com aquelas pessoas que, de fato, vão se identificar com a sua cultura, que vão ter aquele desejo de entrar naquele estado de fluxo, né, que eu mencionei, e provavelmente a sensação de pertencimento ela vai acontecer de uma maneira mais rápida
e mais natural, né, mais fluida. Por isso que eu, né, comentei que essa competição ela acaba sendo também um fator importante por conta hoje das opções mais variadas, né, das pessoas estarem com um grau muito mais crítico. Tem toda essa conversa acontecendo agora em relação, por exemplo, a modelos de trabalho, né, as empresas estão em amplos debates em relação a qual é o modelo que a organização precisa ter. Na minha opinião, não tem certo nem errado, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Porém, é muito importante que você seja verdadeiro, né? E que você tenha coragem, então, de se posicionar e saber que isso pode provocar diferentes efeitos, né? Você pedir para as pessoas voltarem 100% para o escritório, isso vai ter uma consequência. Se você está pronto para lidar com isso, ótimo, né? Se você não está, ou se você pensa que isso vai trazer outras questões para o seu engajamento, né, para a sua retenção de talentos, você precisa, de fato, colocar isso na balança. Mas você entendeu corretamente, foi isso que eu quis dizer, tá bom? Perfeito, Dani, perfeito. Vamos para o primeiro ponto ali que você falou, que é as expectativas múltiplas, né? Quando você fala de expectativa múltipla, você está falando tanto de multigerações, quanto de perspectivas de mundo diferentes, indivíduos da mesma geração, quanto culturas, tudo isso junto e misturado, né? Sim, sim. Acho que a gente está hoje vivendo um momento super interessante, super rico, que traz uma oportunidade muito interessante para os profissionais de RH de terem essa leitura da organização e como ela é composta. A gente chega a ter 4 gerações convivendo no mesmo ambiente organizacional. E cada um ali tem uma história, cada um foi construído como profissional de uma maneira diferente e tem as suas expectativas. Se a gente colocar esse corte aí das gerações, a gente pode já encontrar aí algumas características interessantes, né? Tem até, enfim, estudos e até memes, né, que falam um pouco aí, brincadeiras, vídeos engraçados na internet, que tentam ilustrar de uma maneira um pouco mais caricata, né, as diferenças entre essas gerações, mas, assim, piadas à parte, né, que podem, enfim, vir com esse movimento. De fato, a relação com o trabalho, ela é diferente, né? A história de cada um de uma geração X não é a mesma, né, da geração que está entrando agora no mercado de trabalho, que foi já concebido, criado, né, num mundo muito diferente, muito mais conectado, um mundo onde a gente já tem inteligência artificial, onde a gente tem tanta informação disponível, né, onde a gente tem uma outra relação com a tecnologia, uma outra relação até mesmo, né, familiar, dentro de casa, enfim. Então, assim, entender isso já é um grande desafio, né, e você, muitas vezes, até pensar qual é o portfólio de soluções que você vai ter dentro da empresa para dar conta disso, né, porque a gente vê fenômenos como 4 dias de trabalho, né, na semana, devo adotar, não devo adotar, jornadas flexíveis, até onde eu consigo, de fato, ser flexível dentro da minha empresa para não prejudicar a produtividade ou a colaboração, a convivência entre os times, benefícios, as pessoas não necessariamente têm as mesmas necessidades, elas estão em diferentes momentos de vida, as práticas, né, de RH, conversas, por exemplo, né, de feedback, como você gerencia o feedback com essa geração nova que está chegando, que, né, alguns estudos apontam aí que talvez tenha menos tolerância à frustração, mais dificuldade, às vezes, de lidar, né, com notícia difícil, porque eu vejo mesmo até dentro da minha casa, né, com os meus filhos, a gente acaba, às vezes, sendo mais protetor, né, por conta até do mundo atual que a gente está vivendo, mas isso tem consequências, né? A geração que já nasce com tablet, que já está ali, né, com uma relação com a tecnologia e talvez menos diálogo. Enfim, a gente poderia fazer inúmeras leituras, né? Que isso, de fato, se traduz nas práticas que a gente precisa ter de pertencimento, de cultura, de engajamento. Sejam as ferramentas, os canais, né, de diálogo que a gente tem dentro da organização, o próprio líder, né, imagina, tendo dentro da equipe dele gerações tão diferentes, ou mesmo pessoas que estão espalhadas pelo mundo, né, Rodrigo, porque isso a gente tem também. Então, você imagina, a expectativa de uma pessoa que trabalha 100% remoto,
provavelmente vai ser diferente de uma pessoa que está trabalhando 100% no escritório, ou que está indo 3 dias na semana, mas no desafio de colocar todos na mesma página, né, de fazer com que todo mundo, de fato, se sinta cuidado. Então, tudo Dani, isso traz um grande desafio no engajamento, né, da gente saber como lidar. não, sem dúvida, né? Eu acho que o primeiro passo, definitivamente, é você entender o que é importante para o indivíduo, né? E aí eu queria te perguntar especificamente sobre isso. Quais os melhores métodos e processos, enfim, que vocês têm adotado por aí para fazer uma leitura desse contexto subjetivo, do que é importante para cada indivíduo, ou se esse trabalho de fato é muito difícil de ser feito e como que vocês estão contingenciando isso, entregando experiências customizadas, entregando valores customizados, sem necessariamente ter que entender a fundo assim, a expectativa exata de cada pessoa. Então, conta um pouquinho como está atuando nesse assunto, se é uma atuação focada em diagnóstico e depois entrega, ou se é uma atuação mais focada em, talvez, benefício flexível, na escolha o que você quer, é uma atuação mais de propiciar infraestrutura para que a perspectiva individual seja manifestada dentro do guarda-chuva oferecido, ou se é, de fato, tentar mapear expectativas e, de alguma maneira, antecipar-se a essas expectativas. Uhum. Sim, essa pergunta é ótima. Nós não estamos nesse grau de sofisticação ainda, né, de conseguir, de fato, dar conta, nem sei se é o caminho, né, assim, de a gente ter soluções tão individualizadas, porque acho que seria muito desafiador, mas sim de evoluir em relação à flexibilidade, né, das nossas práticas, entendendo as diferenças. E aí, dentro do que a gente consegue navegar ali, a gente vai implementando soluções. Em relação a ferramentas, né, que foi a sua pergunta, acho que tem algumas, né, que são até bem usadas por várias organizações. O que eu acredito é que a gente tem um olhar múltiplo, ou seja, por diferentes ferramentas, isso ajuda a gente a ganhar mais profundidade. Como eu falei, ver o filme, né, não ver só a foto. Acho que uma coisa muito importante, assim, e básica, é a escuta permanente. Então, na Apurato, a gente tem implementado muito essa cultura da escuta. E como a gente faz isso? Primeiro, pelos métodos clássicos, né, de implementar as pesquisas, a gente está fazendo agora anualmente, porém, a gente faz outras pesquisas ao longo do caminho também, sempre que a gente ou passa por um momento importante, ou tem alguma coisa acontecendo na organização que a gente acredita que pode trazer uma preocupação, ou um sinal de alerta, ou que a gente quer entender, bom, como as pessoas vivenciaram esse acontecimento especificamente, né? Então, pesquisa é uma coisa que acaba ajudando bastante. E hoje, de fato, né, existem aí tecnologias, ferramentas, né, melhor dizendo, que não são tão complexas e que você consegue implementar. Agora, veja bem, né, metade do meu público é público que trabalha em fábrica, que não necessariamente está trabalhando com computador ali o tempo todo. Pelo contrário, né, eles trabalham ali na área de produção e não estão, de fato, com as mesmas ferramentas. Até por isso, no meu caso, usar uma abordagem múltipla é muito importante, né? Claro, também damos os meios para que eles respondam às pesquisas, mas nesse sentido a figura do Business Partner de RH entra muito forte, né? Por quê? Porque o Business Partner de RH, na minha visão, é aquela figura que está ali o tempo todo lendo a organização, né? Que está entendendo as conversas, está monitorando as situações individuais ou coletivas dos pequenos grupos e fazendo, né, aquele filme ali, aquele roteiro do filme, coletando esses insights, né, que muitas vezes são subjetivos, como você falou, mas que são baseados em acontecimentos, né, em coisas que estão se passando na organização e, claro, nessa escuta, né, mas, ok, essa situação aconteceu, mas as pessoas leram de maneiras muito diferentes, né, o líder viu de um jeito, a equipe viu de outro, o líder da outra equipe viu ainda de uma terceira maneira diferente. Então, essa escuta, essa conversa, né? Você pode fazer grupos focais, você pode ter rotinas também de entrevistas, né? De conversas mais estruturadas.
Na Puratos, por exemplo, eu sempre encorajo muito as conversas de permanência. O que é isso? É o jeito que a gente tem que tentar evitar a entrevista de saída, né? Então, assim, eu faço até esse paralelo. Bom, na entrevista de saída a gente sempre tem muito insight, né? Porque quando uma pessoa decide sair, é um momento ali super importante de você fazer um diagnóstico, entender, bom, o que aconteceu, o que levou essa pessoa a tomar essa decisão, quando é obviamente, uma escolha da pessoa, né? Só que para a gente evitar que isso aconteça, eu falo, gente, então vamos fazer a entrevista de permanência, né? E vamos falar, bom, hoje quando você acorda motivado para vir, você sente que você está dando o seu melhor? Tem alguma coisa que não está legal, que se você tivesse uma varinha de condão, você mudaria, né? Enfim, aí a gente pode ir construindo em cima desse roteiro, né, e perguntar várias coisas. Outra coisa são os dados que os próprios processos de RH te dão, né? Como está a performance das pessoas nas avaliações, como está a qualidade do nosso talento, as pessoas estão há muito tempo nas mesmas cadeiras, elas estão sendo promovidas, como está a situação de remuneração, né? Então, um terceiro pilar que eu traria são os próprios dados que a organização te fornece. E, por fim, acho que eu poderia mencionar também a própria liderança, né? Vou voltar de novo nesse ponto. Mas, assim, o líder, ele tem acesso a muita informação rica, né, no dia a dia. Então, estabelecer conversas com a liderança também, até para ajudá-los a ter esse olhar mais aguçado. Mas você percebeu que essa situação está acontecendo, que 6 meses atrás aconteceu algo parecido com uma pessoa da sua equipe, você já conversou com outro líder que está vivenciando uma situação similar? Será que daí a gente pode detectar um padrão, algo que a gente precisa atuar, que a gente precisa ser mais proativo, né, em detectar? Então, eu daria, né, aí essas alternativas para a questão das metodologias, né, das ferramentas que a gente poderia utilizar, tá? Perfeito, Dani. Então, pelo que eu entendi, a abordagem que você considera ideal é uma abordagem mista ali, que mistura tanto esse trabalho analítico de entendimento individual e coletivo ali dos grupos, em loco mesmo, vai mapeando as situações, vai entendendo ali no contexto, quanto de oferecimento de infraestrutura de serviços ali que atendam as expectativas diferentes. Então, pacote de benefício on demand, né? A pessoa monta o dela, coisas assim que consigam suprir mais ou menos esse espectro de expectativas de um lado e do outro tentar customizar no dia a dia essas situações específicas ali que você falou, né? Usar elas para fazer diagnósticos, eu entendi corretamente? Sim, é isso mesmo. E nesse momento, essa parceria ela é muito poderosa, né? Ou seja, o RH, junto com a liderança, pode ter assim uma figura, né? Uma perspectiva muito mais ampla, né? Porque nós, como profissionais de RH, acredito muito que a gente precisa permanentemente se convidar, né? Se desafiar a ter essa leitura da organização, né? Através das conversas, através dos nossos processos, e tirar aí essas, né, conclusões ou esses insights que podem nos levar a implementar soluções adequadas. E com a liderança que tem a convivência ali, né, no dia a dia, se a gente junta essas duas forças, puxa vida, a gente tem, né, muito mais possibilidade de ter sucesso e ter essa atuação proativa, né? Uhum. E Dani, o segundo ponto que você mencionou é essa questão de senso de pertencimento, né? Uhum. Eu tenho visto, sobretudo nas gerações novas, aí eu estou me arriscando aqui com uma afirmação que pode não estar correta e fica super à vontade para me corrigir, inclusive, que eu percebo que a geração nova ela tem múltiplos interesses e múltiplos contextos sociais, múltiplos interesses, né? Ela é mais multifacetada, me parece, do que as gerações anteriores, onde talvez a gente era exposto a menos informações, menos estímulos, então a gente era um pouco mais monofacetado, talvez. Você concorda com isso? E se sim, como criar um senso de pertencimento nesse contexto onde as pessoas estão sendo
estimuladas a pertencer a várias coisas e a achar várias coisas interessantes e muitas vezes tudo parecer que faz sentido, enfim, ter uma pluralidade de gostos, de perspectivas. Comenta um pouquinho, assim, primeiro, se você concorda com a minha afirmação, de novo, fica à vontade para discordar, e se concorda, como atuar nesse contexto de múltiplos pertencimentos, múltiplas perspectivas, como engajar essa geração nova? Legal. Acho que uma pergunta ótima. Eu penso o seguinte, eu acho que nós, como mundo, a gente está elevando o nosso grau de criticidade, de exigência, né? A gente está vendo hoje as organizações de uma maneira diferente, no sentido de que a minha responsabilidade como empresa, ela vai muito além do meu produto, do meu serviço. Eu tenho um impacto no mundo, né? Eu tenho um impacto na sociedade. Isso não era debatido antes, né, Rodrigo, um tempo atrás. Isso não era algo que estava na nossa agenda, que estava na nossa pauta. E eu acho que isso vem acontecendo por diferentes questões. A gente tem mais acesso à informação, acho que agora o planeta talvez está reclamando mais, né, de tudo que a gente tem feito, do esgotamento de recursos, enfim, várias questões. Por outro lado, se a gente pensar, normalmente as gerações novas, elas sempre trazem um pouco desse questionamento, né? Isso acontecia lá atrás também, né? Esse questionamento, esse estranhamento, né? De você olhar para cima, né? Assim, no sentido de você olhar para alguém, né, que já é mais sênior que você, e você olhar, não sei se eu quero ser assim, né? Então, as gerações novas, elas têm, acho que naturalmente, essa característica desse questionamento, esse estranhamento. Porém, eu acho que hoje, com tantas forças que a gente vive, né, que a gente vivencia, que a gente vê atuando, e a necessidade da gente se repensar mesmo, né, como sociedade, como humanidade, talvez isso venha acontecendo com mais força e com mais velocidade. E aí, o que isso causa, acho que é um grau de questionamento talvez ainda mais intenso, né? Uma necessidade da gente ter respostas mais consistentes, mais profundas, mais transformadoras, né? E sim, lidar com competição, né, pela atenção. Eu tenho até um amigo que fala isso, né? A gente hoje vive na economia da atenção, porque a gente é bombardeado. Todo mundo quer roubar um pouco da nossa atenção. São tantas, por exemplo, plataformas de streaming, são tantos artigos, tanta coisa disponível, tanta mídia social, né? Tentando roubar um pedacinho ali da nossa atenção, os influencers, né? Coisa que não existia no passado, né? Não da maneira, pelo menos, como existe hoje. Talvez até existissem, né? Algumas pessoas que eram formadoras de opinião, mas agora profissão influencer é algo do nosso dia a dia, não é o que existia antes. Então, a gente está numa economia da atenção também, né? Que é o tempo todo alguém querendo roubar ali os seus minutos ou roubar o seu vínculo, né? Ali com a organização. Então, sim, acho que isso traz um componente adicional, tá? Da gente talvez ter características um pouco mais intensas, né? Em algo que sempre aconteceu, que foi as novas gerações sempre vêm para questionar mesmo, né? Só que acho que agora está muito mais intenso, está exponencial, está muito mais amplo por conta de tudo que a gente vê acontecendo. E isso acaba trazendo para a gente, como organização, a necessidade de estar antenado, de se reinventar também, né? De saber lidar, de dialogar de diferentes maneiras e ter essas respostas, né? Tem até aquele vídeo que já é até um pouco mais antigo, engraçado, que o candidato ele faz entrevista com a empresa também, né? Mas eu quero saber se você, como empresa, serve para mim, porque hoje eu tenho o mesmo poder que você, né? Você me escolhe, mas eu te escolho também. Você sabe que eu estava pensando aqui, Dani, na resposta ali que você deu, tem um ponto que eu acho que contribui também para o trabalho nosso como empresa, que é a nossa tendência como ser humano de sentimento de grupo, né? A gente tem isso no nosso DNA, né? Claro, não é comum a toda e qualquer pessoa do planeta, mas o ser humano, por natureza, ele tem um espírito de grupo já enraizado, né? Então, eu também acho que isso ajuda um pouco a empresa já é metade do caminho, né? No sentido de que a empresa,
de uma certa forma, ela precisa mais acomodar esse sentimento de grupo, que já é inerente à personalidade do indivíduo, ao mesmo tempo que, que ela concorre com outros grupos, né? Concorre, aspas, né? Mas ela está concorrendo pela atenção da pessoa com outros grupos que esse indivíduo participa, né? Enfim. Sim, e essa questão da aceitação também, ela sempre fez parte, né, da nossa formação como ser humano, das nossas necessidades também, né, como indivíduo. E hoje, na era das mídias, da exposição, do cancelamento, né, isso acho que se torna ainda mais interessante, mais relevante, nessa nossa escuta atenta, essa nossa atenção em relação a como as pessoas estão se sentindo, né, como elas estão atingindo esse grau de aceitação também dentro da organização, né? E vem o outro lado, que assim, se eu não me sinto aceito aqui, hoje eu tenho muito mais opção, né? A minha relação, talvez, ela esteja mais líquida, né? Como você falou no início. Hoje eu tenho como navegar entre diferentes opções. Então, assim, se não está rolando, tudo bem, eu vou para a próxima, né? E quando você, indo agora para o terceiro ponto, Dani, você falou ali de gerenciar o filme, não a foto, né? Você, nesse ponto específico, você se refere mais à questão de estar atuante no dia a dia da governança do engajamento, ou na perspectiva de controlar a narrativa? Porque eu vejo que é uma dificuldade que a gente tem muitas vezes como empresa, é se apropriar da narrativa, né? Se a gente deixa a narrativa voando à vontade, você cria muita desinformação, muito desalinhamento. Que você, explica um pouquinho melhor, né? O que você entende, o que você define ali por gerenciar o filme? Tem um pouco a ver com isso que eu falei de gerenciar a narrativa, ou é mais uma questão da cadência de atuação do RH? Quer dizer, atuar não como uma foto que é no momento e daí para e volta, mas sim no dia a dia. O que você quis dizer com esse conceito de trabalho, de engajamento? Sim, tem a ver com o que você falou da narrativa, porque aqui eu acho que a gente está falando de uma questão como a cultura se concretiza no dia a dia. E aí, na minha visão, é a questão da consistência, sabe? Acho que essa palavra é super importante. Isso que eu vejo um pouco como gerenciar, né, o filme, da gente estar, de fato, permanentemente checando se o que nós aspiramos em relação ao engajamento, à cultura, se ela é consistente com o que as pessoas vivenciam no dia a dia. E aí, cultura realmente são os rituais, é a maneira como as coisas acontecem, a maneira como você contrata, como você treina, como você promove, por que você promove uma pessoa e não promove a outra, como você lida, né, com baixa performance, quem você reconhece e por que você reconhece, quais os sinais que você está transmitindo para a organização, ou seja, na prática, no dia a dia. Os acontecimentos que estão presentes refletem a nossa cultura, sim ou não? Isso afeta muito o engajamento, porque é a percepção de verdade, de consistência, de coerência, né? De que, de fato, o que eu declaro é vivido. Por isso que eu falo de gerenciar o filme, né? É realmente o dia a dia, né? Os sinais, as coisas que estão acontecendo, a relação entre as diferentes áreas, um passa a bola quadrada para o outro ou não, como a gente comunica os objetivos, o quanto a gente ajuda as pessoas a dar o seu melhor, né? Então é disso que eu estou falando, né? Quando eu menciono gerenciar o filme, porque isso de fato vai influenciar demais no engajamento. Perfeito, Dani. De fato, é um trabalho intensivo, me parece, né? Para que ele tenha uma acabativa consistente, né? Se não houver um acompanhamento contínuo, me parece que a tendência é desalinhar, desengajar, né? Parece. Isso é um investimento, de fato, né? Não é uma coisa simples de fazer. Porém,
eu considero como um investimento, né? Porque os frutos que você colhe, eles são visíveis. Se você está, de fato, preocupado em acompanhar essa narrativa, em ler isso, você vai conseguir se antecipar muitas vezes, você vai conseguir já atuar de uma maneira mais rápida, mais eficiente, antes que aquilo vire uma bola de neve, um problema realmente maior. Essa experiência do funcionário que a gente fala tanto, né? A experiência é isso, no fundo. É o que está acontecendo no dia a dia, como a pessoa experimenta cada pilar ali da identidade da empresa, das práticas, né? Os rituais, os processos que existem na empresa, eles refletem ou não refletem a cultura, e o famoso EVP, né? A proposta de valor que você está declarando que você tem, ele está refletido na experiência do funcionário, na experiência do candidato. Perfeito, Dani. Um último tema que você mencionou é a questão do papel das lideranças no processo, né? Sim. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Tem um certo debate sempre que se entra nesse assunto do papel das lideranças, que é quem é o dono do engajamento no final do dia, né? Ou, se for uma cogestão, quanto do engajamento é responsabilidade do RH e o quanto é responsabilidade dos líderes, né? Fala um pouquinho aí sobre a tua visão em relação a isso. Essa pergunta é muito boa mesmo. Eu vou trazer um pouco da minha visão, tá? O que eu penso é o seguinte: essa parceria entre RH e liderança, ela é muito poderosa. Então, eu não vou me atrever a dizer aqui, até porque nem saberia, quanto por cento é de RH e quanto por cento é do líder. Eu acho que tem momentos que RH vai ter que ser mais protagonista e tem momentos que o líder vai precisar estar mais ali na linha de frente. Porque, de fato, as situações elas são diferentes, né? A cada dia vai acontecer alguma coisa, você vai se deparar com uma necessidade, né? Com uma expectativa, e você vai conseguir entender quem vai fazer a maior diferença ali naquele momento, né? Então, eu penso que é uma responsabilidade conjunta mesmo, sabe? Porque tem momentos que você precisa, como função de RH, trazer respostas mais estruturadas, implementar uma nova ferramenta, rever uma prática, né? Entender que naquele momento você vai ter que fazer uma intervenção ali com o teu arcabouço de técnicas, né? Afinal de contas, nós também em RH temos uma ciência que a gente domina, né? Tem um processo, tem técnicas que a gente utiliza, que o líder ele não necessariamente vai ter a mesma profundidade que a gente vai ter, né? E em outros momentos, não. O líder é que está ali no dia a dia, né? O líder é que é a pessoa que precisa, por exemplo, fazer a conversa de performance. É o líder que precisa, junto com a pessoa, entender quais são as expectativas dela e como ela pode projetar o crescimento na organização, o que ela precisa desenvolver, que vai propor muitas vezes, né, uma promoção, ou vai mesmo ter uma conversa e falar, olha, não está rolando, né? Acho que a gente precisa rever aqui a nossa relação, porque eu estou vendo que tem algumas questões que não estão sendo atendidas, o que está acontecendo, a gente pode traçar um plano juntos aqui, de revisão de rota, né? É o líder que vai reconhecer, muitas vezes, um bom trabalho. Então, eu penso que isso é fluido, né? Que não existe uma resposta exata, porém eu acredito firmemente que essa parceria de todas as vezes, ao longo da minha carreira, que eu vi uma parceria sólida entre RH e liderança, eu vi, de fato, assim, um ganho espetacular, sabe? Dentro, seja de uma área, de um departamento, ou até mesmo, né, de diferentes áreas da organização. Interessantíssimo. Você sabe que esse foi um tema de debate no planejamento estratégico nosso do ano que vem, quando a gente entrou no RH, na hora de definir, aprovar, na verdade, os OKRs, os Key Results da área, o quanto que o RH deveria ou não ter Key Results de engajamento e bem-estar como responsabilidade do RH, porque há um componente de corresponsabilidade aí de bem-estar e de engajamento, né, com os líderes, né? E a gente entrou num debate sobre como fazer essa distribuição desse key result, lideranças RH, né?
E, de fato, é um tema bem dinâmico mesmo, né? Eu acho que você traduziu bem, porque eu não tinha pensado dessa forma, mas, de fato, a RH é o detentor das boas práticas, né? Então, tem claramente um papel aí de mentoria, de suporte técnico. Eu acho que tem uma delimitação mínima ali por trás dessa relação que acho que ajuda a pensar e atuar bem, né? Eu acho que você traduziu Verdade. muito bem isso, né? Não, legal. E eu acho que a gente tem que ter essa coragem também de se autocriticar, sabe, Rodrigo? Vou te dar alguns exemplos na Puratos. A gente viu, por exemplo, e implementou até, né, uma simplificação no nosso processo de avaliação de performance agora para o próximo ano, que a gente viu que, sabe, não estava gerando assim o melhor fluxo para a experiência tanto do líder como do funcionário, em relação ao momento tão importante que é revisar como foi seu ano anterior, definir os objetivos para o próximo ano. Né? Então, a gente viu que tinha algumas coisas ali que a gente estava insistindo em fazer de um determinado jeito, falou, nossa, mas a gente está tendo problema sempre com isso. Então, caramba, vamos enfrentar essa verdade, né? E vamos nos autocriticar. O processo que a gente implementou, né, que a gente tem, né, porque esse processo já é antigo, ele precisa também se reinventar, né? E, ao mesmo tempo, a gente também ter essa liberdade com a liderança de falar, olha, como a gente pode fazer com que você seja um líder mais efetivo ao utilizar esse processo, né? E a gente fazer essa combinação e seguir juntos. Muito interessante, Dani. Agora, minha pergunta final, né? Eu só estou com perguntas difíceis aqui, né? Porque esse tema do engajamento ele é um tema tão importante ao mesmo tempo tão falado que meu papel acaba sendo ajudando a aprofundar, tentar ajudar a aprofundar a discussão, né? Então eu sempre acabo fazendo umas perguntas dificílimas aqui de improviso, né? Mas eu acho que você está saindo fabulosamente bem. E para sacramentar essa conversa, Dani, eu queria finalizar te pedindo para dar um resumo assim do passo a passo que uma empresa deve observar na hora de fazer uma boa gestão do engajamento, tá? O que você recomenda assim? Qual é o playbook ideal geral, né? Claro, cada empresa tem um nível de maturidade no tema, um nível de importância, de criticidade no assunto, mas de forma geral, o que dá para a gente definir? O que você definiria como um passo a passo para uma boa governança de engajamento? Vamos lá. Realmente uma pergunta bem desafiadora, né? Ainda mais pela riqueza do tema. Eu acho que primeiro, Rodrigo, eu te falaria sobre entender o objetivo que você tem, né? Porque engajamento é um tema tão amplo e você pode estar vivenciando diferentes momentos como organização. Então, até fazendo um paralelo com cultura, né? Porque eu acho que os dois temas eles têm muito a ver um com o outro, sabe? Engajamento e cultura. Então, assim, você pensar, bom, em que estágio eu estou, né? Eu entendo quem eu sou como empresa e com isso eu consigo, de fato, trabalhar as minhas fortalezas, né, no processo de engajamento e reconhecer quais são as áreas que eu tenho de melhoria. Será que não preciso começar fazendo um diagnóstico da minha cultura, né? Então, assim, entenda o seu objetivo. Quando você fala, precisamos trabalhar o engajamento. Legal, mas qual é o meu grande objetivo? Mudar a cultura, elevar performance, fazer uma integração, né, eventualmente, entre dois momentos diferentes, caminhar para uma cultura desejada, caminhar para uma visão, né, que eu tenho, ou de fato eu tenho um problema, eu tenho uma crise, né, de repente meus resultados não estão indo bem, e aí o engajamento ele pode ajudar, né, a organização a fazer um turnaround, né, fazer uma transformação. Então, acho que é muito importante primeiro a gente, sabe, parar, não, mas espera aí, o que eu quero? Qual é o meu grande objetivo em relação ao meu engajamento, né? Depois eu recomendaria, de fato, assim, fazer uma leitura de quem eu sou como organização, né? Ou seja, primeiro entender meu objetivo com engajamento, depois entender quem sou eu. Assim, sabe, de maneira nua e crua. O que eu sou e o que eu não sou, né?
quem dá certo aqui, né? Quem combina com essa empresa, o que eu ofereço para as minhas pessoas, para você conseguir fazer um match, né? Fazer uma combinação aí entre vou trabalhar engajamento e eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha cultura. Terceiro, eu recomendaria checar as práticas, né, de RH, as práticas organizacionais, com a maturidade das minhas práticas. E o quanto que eu considero que eu estou maduro como organização para utilizar essas práticas ao meu favor, né? E me suportar no meu trabalho de engajamento. Então, isso assim, do ponto de vista mais de significado, né? De aspiração e de visão. Agora, do ponto de vista de ferramenta, né? Acho que assim, a primeira coisa básica é você tentar fazer um diagnóstico mesmo do seu engajamento, né? Ou seja, e aí você pode ter várias ferramentas, né? De repente você não tem possibilidade, por exemplo, de utilizar uma ferramenta mais tecnológica naquele momento. Se você tiver, ótimo, porque isso te ajuda a tratar estatisticamente, né? Te ajuda a ver o quantitativo, e que dali você muitas vezes tira vários insights. Mas se você não tem essa possibilidade hoje, né? Porque pode existir também essa barreira ou essa dificuldade, você pode, por exemplo, fazer grupos focais, né? E você pode selecionar diferentes grupos. É importante você também não falar com pessoas que têm as mesmas características, né? E você tem que fazer grupo focal com quem está muito tempo na empresa, com quem acabou de chegar, com quem está feliz, com quem não está, com quem trabalha no marketing, em finanças, em RH, em fábrica. Quanto mais pluralidade você conseguir ter, mais riqueza você vai conseguir formar no seu diagnóstico, né? E, por fim, acho que assim, conversar com as lideranças, né? Além de você fazer esses grupos focais com vários níveis hierárquicos da organização, é você também ter ali um bate-papo com a liderança, no sentido de até trazê-los para o seu lado, né? Como embaixadores daquilo, e que eles também tenham esse protagonismo, entender como está hoje o engajamento, né, na organização e para onde a gente quer ir, como a gente pode, de fato, fazer essa parceria para ter mais sucesso, tá? Então, essas seriam as minhas recomendações. Posso estar esquecendo alguma coisa, mas é o que me vem, assim, desde a minha experiência, né, enfim, das minhas vivências, é o que eu acredito que possa ser um bom caminho aí. Muito bacana, Dani. Olha, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo com a gente, pela dedicação aqui com a pauta, né, em estar ajudando a gente, a nossa comunidade RH, a comunidade que acompanha o programa, a avançar nesse assunto de engajamento, né? É um assunto, como ficar claro aqui, né, Dani, é um assunto com muitas facetas, muitos subtemas dentro, conhecimentos transversais, né, que precisam estar sendo levado em conta na hora de encontrar as respostas, né? Então, é um tema muito difícil, mas eu tenho certeza que você deixou uma contribuição super relevante aqui para a comunidade da RH que acompanha o programa, viu, Dani? Então, eu queria te agradecer muitíssimo por estar aqui de novo e espero te ver de novo aqui para a gente manter esse assunto avançando, viu? Nossa, pode me chamar sempre que quiser, porque é apaixonante falar disso. É um tema muito rico e eu acho que é um tema que os RHs, né, sentem até assim, muito entusiasmo de trabalhar, que acho que vai na essência, né, do nosso papel de leituras organizacionais, relações humanas, enfim, acho que tenho certeza que vários profissionais, né, brilhantes aqui já passaram pelo programa e trouxeram a sua contribuição, e tem visões muito complementares, então acho que vale a pena aí o pessoal também aproveitar, né, eventualmente para dar uma olhada lá na lista super rica, né, que vocês têm aí de programas e pessoas tão brilhantes, vários colegas aí que eu admiro demais, que com certeza podem complementar, né, ainda mais essa visão, e para mim é um prazer imenso, até porque a gente está falando de mudança, né, Rodrigo? Então, imagina o quanto que esse tema, de fato, né, tem aí inúmeras perspectivas e desdobramentos. A única coisa que a gente sabe é que a mudança vai continuar, né? Falando aquele velho jargão. E realmente é isso, é algo inexorável, é algo que está aí.
mas que a gente não deve temer, sabe? Acho que a gente tem que estar aberto, né, a abraçar isso com coragem, sabe? Com tranquilidade, né? No sentido de que, poxa, a mudança não deve nos assustar, né? Mas a gente deve ver como uma oportunidade mesmo de estar permanentemente evoluindo, né? Maravilha. E também, no final do dia, o engajamento é uma forma da gente se conhecer, né? Quer dizer, o que que nos engaja, né? Como empresa, como indivíduos. Então, dentro desse dinamismo de mundo que a gente vive, acho que o tema do engajamento ele é uma luz, um farol, né? Também é um norte, né? Não só do ponto de vista da empresa buscar engajar os colaboradores, mas também os colaboradores entenderem, né, o que de fato engaja eles. Acho que é um trabalho de uma via de duas mãos também, né, Dani? Acho que a empresa buscar colaborar, fazer diagnósticos, ter leituras, mas também na outra ponta, acho que o colaborador, o indivíduo, também se colocar num papel de protagonista disso, né? Ainda mais desse mundo remoto, né, que a gente vive, cada vez mais remoto, eu entendo dessa forma, a responsabilidade eu acho que está ficando não só bipartida, né, RH e gestão, fazendo uma última reflexão aqui que me ocorreu de sopetão, mas eu acho que é um tripé, né, a gente tem o indivíduo, o gestor e o RH, né, acho que talvez sejam três agentes aí que precisam coexistir também, né, porque Com certeza. as carreiras, eu acho que no passado, que a gente vivia num mundo linear, né, onde a pessoa entrava na empresa e ficava lá por 20 anos, eu entendo que nesse contexto as carreiras eram, de certa forma, uma responsabilidade da empresa em grande medida. Mas uma vez que há uma mudança mais contínua de empresas e de cargos nas pessoas, eu acho que a responsabilidade também ela se transfere para o indivíduo, né, Dani? Então, acho que tem também esse assunto no meio do bolo, mas aí é um outro episódio aqui, né, para a gente, se a É gente for entrar verdade. nisso, entrar num outro Você já episódio. criou uma nova pauta aí. Mas sim, é verdade, acho que você tem total razão. Agora, diante desse mundo tão fluido, né, com tanta mudança, eu acredito muito em voltar para a essência também, sabe? A gente Uhum. voltar, não, mas espera aí, quem sou eu mesmo, né? O que eu sou, o que eu quero, sabe? E a organização também está o tempo todo, né? Eu falo muito isso também de repetição e inspiração, né? Quanto mais a gente consegue também, como empresa, falar o óbvio, que pode não ser óbvio para muita gente, né? Ou seja, reafirmar, mas o que a gente quer, qual é o nosso objetivo, quem nós somos. Sempre tem alguém novo chegando, né? Ou sempre tem alguém que não sabe daquele assunto. Então, quanto mais você, de fato, reafirmar e fazer isso de uma maneira inspiradora, né? Conectada com o seu propósito, acho que isso ajuda tanto a gente a ter conversas mais maduras, a evoluir, sabe? E saber que o mundo é diverso, não tem uma verdade só. Na Puratos, né, a gente até tem essa característica de tem pessoas com muito tempo de casa, né, com 20, 30 anos, e tem pessoas que chegaram a 2, 3, 4, 5, 6, como eu, e a todo momento eu me deparo com essa beleza das perspectivas diferentes. Que às vezes, quando a gente chega novo, a gente fala, não, vamos transformar, vamos mudar, isso aqui. Eu falo, gente, tem coisa que não é para mudar, tem coisa que faz parte da essência da organização, sabe? E você tem que ser muito maduro também para reconhecer isso. Eu passei agora, essa semana, eu estava viajando, fiz minha última viagem de trabalho do ano, fui lá para a América Central, e eu estava com uma pessoa junto comigo, né, que faz parte do mesmo grupo que eu, de gestores, enfim, a gente é meio que par, né, assim, reporta para para a mesma pessoa, e ele tem 35 anos de empresa, Rodrigo. Que bacana. E uma história super legal. E aí a gente estava debatendo, né, um determinado assunto, ele falou, não, mas acho que é importante a gente lembrar qual é a essência, né, de tal projeto lá que a gente estava discutindo. Eu falei, caramba, não é que ele tem razão? Assim, quando você coloca a essência, ele fala, poxa, mas qual é realmente o grande objetivo disso, né? Ah, é tal coisa. Eu falei, meu Deus, ele tem razão, né? E é isso, a empresa tem esse objetivo, assim, eu posso até fazer de maneira diferente, mas, caramba, não vamos esquecer a essência, porque isso dá a nossa identidade, dá o nosso tom. Então, enfim, só um exemplo Não, final aí que eu deixo.
Brilhante, não brilhante. Eu acho que faz todo sentido. Acho que você termina dando esse exemplo de como que o diferente se soma, né, para uma melhor conclusão, né? Acho que de fato tem esse componente no raciocínio também, né? Dani, Verdade. queria te agradecer muitíssimo, viu? Prazer enorme te receber de novo. Ainda mais nessa época do ano, a gente está gravando no final de dezembro, né? Então é um período sempre que mistura vários sentimentos, vários desafios, planejar o ano com terminar o ano. Então agradeço você ter dedicado um tempinho aí para nós. E espero te ver de volta aqui. Já fica o convite ao vivo aqui no ar, tá? Para a gente manter esse assunto vivo aqui no Gestão de Pessoas, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer novamente conversar com você. Obrigada pelas perguntas, foram ótimas, comentários, insights. Isso é bom, né? Porque você cria também e traz perspectivas super ricas aí em cima do que a gente traz aqui como convidado, e acho que enriquece ainda mais a discussão. Obrigada, parabéns pelo programa, pela longevidade, pelo alcance e pelo que vocês trazem aí para a comunidade de gestão, né, de RH. Sensacional. Um grande novo ano, ótimas festas e energias renovadas, caminhos abertos aí, né, para o que vem pela frente. Para todos nós, Dani, para todos nós, para você, família, para toda a audiência do programa, aqui tenhamos um 2024 espetacular e de muita paz e união, né, nesse período de festas que a gente vai passar. É isso. Um abração para você, Dani, e Obrigada. para todas e todos que estão acompanhando até aqui. E nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada.